Papo com o Editor dessa semana, um broadcast político, entrevista Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é ex-ministro e fundador e presidente nacional do PSD, partido que integra o Centrão. Para nos acompanhar, a Beth Lopes, e o ministro já está com a gente aqui. Ministro, muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender e aceitar o nosso convite. Obrigado, Gustavo. É uma alegria muito grande estar falando com você, com a Beth, mas só uma correção. O PSD não integra o Centrão. Não integra, ministro? O PSD não faz parte do bloco? Até porque, não, o bloco faz parte até o PCdoB. O bloco é uma questão regimental apenas para composição de comissões, não é? O partido integra aquilo que ele entende que deve integrar. Então, por decisão do partido, das bancadas, é um equívoco que você, seus colegas, às vezes fazem, e a gente sabe que é apenas informação equivocada, o PSD não integra o Centrão. Isso o senhor apoiou, falando mais um pouco de política no passado recente, o senhor apoiou e foi até escolhido para ser secretário de João Dória no governo de São Paulo, depois o senhor não chegou a tomar posse, se afastou, e por conta de investigações, enfim. E recentemente o senhor estreitou relações aí com Jair Bolsonaro. Pelo partido, o senhor tomou um café da manhã com ele, enfim. E que lado que o senhor está aí nessa briga entre Jair Bolsonaro e João Dória, que é uma briga pessoal e uma briga política, ministro? Primeiro, não é uma questão de estreitamente de relações com o presidente Bolsonaro. Eu tive a convite dele, ele convidou todos os presidentes de partidos. Eu tive com o líder da bancada no Palácio do Planalto, num café, e não num café da manhã, num único encontro esse ano, onde, evidentemente, o presidente de partido não pode se negar a atender um convite do presidente da República para discutir crises importantes que acontecem no Brasil. Mas o PSD, Gustavo, é um partido independente em relação ao governo. As nossas bancadas, elas têm os seus parlamentares total liberdade para destinar o seu voto, de acordo com as suas convicções e com o programa do partido. Nós temos parlamentares próximos do governo, por questões locais, por questões circunstanciais, como temos parlamentares distantes do governo, não é? Eu sempre cito o líder no Senado, o senador Otto Alencar, ele é um parlamentar, um senador distante do governo, mas nada impede que ele vote boas pautas para o Brasil. Ele votou ontem, por exemplo, aliás, temos que festejar no Brasil, o projeto de saneamento, e com o apoio de todos, não é? Isso, portanto, não impede de ele se apresentar como um parlamentar independente, como aqueles que são próximos, em diversas circunstâncias, têm votado contra projetos encaminhados pelo governo. Não existe toma lá da cá na relação independente que o PSD tem com o governo federal. E na briga entre Jair Bolsonaro e João Dória, de que lado que o senhor está, ministro? Nós estamos do lado do Brasil, não é? O PSD entende que hoje nós temos uma preocupação muito grande com a saúde pública, nós temos crises graves no Brasil, em especial na saúde pública. Essa é a prioridade de todos nós brasileiros, enfrentar essa pandemia, que, aliás, é o objetivo de todos os países do planeta, para que a gente possa, o mais rápido possível, se livrar dessa pandemia. E, ao lado, na sequência dessa crise da saúde, Gustavo, nós temos a crise da economia, não é? Que passa também a ser uma prioridade muito importante de qualquer governo. A ausência de empregos, não é? A queda do número de empregos, tudo isso tem contribuído, veja hoje nos jornais, as expectativas que tem em termos do crescimento do Brasil nesse ano. Alguns índices chegam a 10% no índice de queda da nossa economia. Isso é muito grave. Não acontece só no Brasil, vamos ser aqui justos, mas mostra que, após ou ao lado do combate à crise da saúde, nós temos que enfrentar a gravíssima crise que estaremos vivendo, que já estamos vivendo na questão da economia. Ministro, por falar na crise, qual a sua avaliação das ações ou não ações do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate a essa pandemia, na questão da saúde, obviamente, e também na questão econômica? Olha, o governo errou de uma maneira muito flagrante na questão da comunicação. O governo deixou passar para a sociedade brasileira o pressentimento de que não dava a prioridade que essa grave crise merece. Isso contribuiu para um distanciamento brutal
de parte da sociedade brasileira, das pessoas, em relação às ações e manifestações do governo federal. Eu me associo àqueles que entendem que o distanciamento social é fundamental no enfrentamento dessa pandemia, até porque todos os países do mundo, eles conviveram e convivem com essa estratégia. Não é possível que todos os países estejam errados e apenas parte de governos brasileiros esteja certo. Então, eu acredito que o governo errou, primeiro, na estratégia. Segundo, na comunicação. E terceiro, e aqui não vai nenhuma crítica ao atual ministro, que todas as informações que eu tenho são no sentido de que ele está fazendo uma boa gestão, está sendo muito solidário aos governos municipais, governos estaduais, tem ouvido de diferentes secretários de saúde, governadores, prefeitos, sejam de situação próximos ao governo ou distantes do governo, elogios à sua atuação, mas eu entendo que o governo errou na substituição do ministro Mandetta. Ministro, o PSD, assim como outros partidos, né, indicaram cargos para o governo Bolsonaro. Acho que o presidente quer, com isso, um suporte político maior no Congresso. Isso vem sendo defendido, inclusive, por pessoas críticas ao presidente, enfim. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele, quando eleito, ele falou que iria governar com a velha política, falou até em metralhar quem fosse pedir cargo para ele. O presidente mudou de opinião? É saudável essa mudança de opinião dele? Bom, Gustavo, eu não sei se os outros partidos indicaram cargos de governo. O PSD não indicou. Em relação à relação e à postura do presidente, eu acho que se ele teve essas manifestações na campanha, ele errou, porque governar tem como sua principal atribuição escolher pessoas para cargos de confiança. A pessoa é eleita prefeita, eleita governador, eleita presidente da República para governar, e governar com a sua equipe, uma delegação do eleitor para que o cidadão eleito possa compor uma equipe, preencher os cargos de confiança, e é evidente que ao preencher cargos de confiança, ele ouve aliados, não é? Ele procura convidar pessoas que já têm experiência, ou que tenham boas referências em termos de expectativas de serem bons gestores, e não há nada de anual, é assim no mundo inteiro, é próprio da democracia, e, aliás, se a democracia tem defeitos, é de longe o melhor modelo no mundo de gestão de qualquer país. Nós estamos, felizmente, uma democracia, e o presidente é mais do que natural que ouça seus aliados. Em relação ao PSD, como eu disse agora há pouco, se o PSD é independente, não é possível que ele faça indicações, mas sabemos que parlamentares próximos do governo têm contribuído com sugestões para cargos do governo, não é? E que podem ou não ser aceitos pelo governo, sejam porque procuraram o governo para fazer sugestões, seja porque procuraram pelo governo, mas em relação ao PSD não existe toma lá da cá, porque o PSD, todos os seus parlamentares têm total liberdade para votar de acordo com as suas convicções. Ministro, e com relação à indicação do Fábio Faria, que recriou o Ministério das Comunicações, que é filiado ao seu partido, qual a sua avaliação? O presidente faz questão de dizer que foi uma escolha pessoal dele. Agora, isso para o partido traz mais ônus, bônus? Qual a sua avaliação? Olha, o Fábio Faria é um extraordinário quadro da vida pública. Jovem, gosta da política com P maiúsculo, apesar de jovem, tem experiência, está no seu 4º mandato, seu pai já foi governador, ele é inteligente, habilidoso, portanto, tem todas as condições de ser um excelente ministro. Porém, é muito importante as pessoas entenderem que vale o que o convidado e quem convidou disse. O Fábio foi convidado numa escolha pessoal do presidente e aceitou também num gesto pessoal dele. Então, não foi uma escolha do partido, o partido não foi consultado. Por outro lado, eu quero dizer que tudo que tiver ao nosso alcance para poder ajudar o Fábio, que no plano pessoal é meu amigo fraterno, no plano político é parceiro, fundador do PSD, vamos fazer. Mas a sua presença à frente do Ministério da Economia não identifica o PSD como uma pessoa que integra o governo como ministro. Ministro, o senhor falou que o PSD é um independente do governo, de que não tem tomar lá da cá. Existem aí mais de 4 dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, que estão parados na mão do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que falta para esse... Primeiro, eu queria saber se o senhor é favorável, né? A gente conversou com vários políticos aqui que são contrários, principalmente do PSDB, que falam que seria gerar mais crise. Eu queria saber a posição do senhor em relação a isso, o que falta para caminhar esses processos serem aceitos e tramitar na Câmara, ministro? Falta consistência, Gustavo. Nós não podemos banalizar o impeachment de um presidente da República. Daqui a pouco não precisa mais votar, o eleitor já não confia mais no seu voto. As instituições estão funcionando, o Ministério Público faz as suas investigações, o Poder Judiciário, a primeira instância, a segunda, o Supremo Tribunal Federal, as polícias. Não tem nenhum sentido você ficar paralisando o país com tentativas de impedimento do presidente quando ainda não tem fundamentos para tanto. É muito grave afastar o presidente da República. Isso não significa que lá na frente possa ser identificado algo que tenha sido feito de muito grave que justifique o impeachment. Mas aqui, primeiro, é minha opinião pessoal. Segundo, o partido jamais fechará a questão em algo tão grave para o país. Cada parlamentar votará de acordo com a sua visão. Mas eu não vejo hoje ainda nenhum motivo concreto e está certo o presidente Rodrigo Maia, na minha visão. Qual a sua avaliação desses protestos antidemocráticos que estavam ocorrendo, né, na Esplanada, alguns até com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a andar a cavalo, que ia sem máscara, né? Na sua avaliação, essa queda de braço com outros poderes, com o Congresso e STF, isso é prejudicial à democracia? O senhor vê algum risco às nossas instituições? Primeiro, nós estamos numa democracia, Beth, e as manifestações são legítimas. As manifestações, elas fazem parte da essência da democracia. Porém, é evidente que tem manifestações que precisam ser combatidas. As que são violentas, as que pregam violência, não é? Então, existe um limite nas manifestações e eu acredito que as instituições, elas estão sabendo se comportar para dosar essas manifestações, sejam as polícias, seja o Ministério Público, não é? Mas jamais podemos trabalhar para que não tenham manifestações no Brasil e para que não tenha liberdade de expressão. Aí seria o fim da democracia. Falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de imprensa e combate a manifestações é o fim de qualquer democracia. Quanto ao presidente não usar máscaras, naquele momento eu não sei se já era obrigatório em local público usar máscara, mas o presidente da República precisa dar o exemplo. Onde existe uma lei, ele deve ser o primeiro a dar o seu exemplo cumprindo. O Senado aprovou, né, suscitou ontem a aprovação do marco do regulatório do saneamento, mas antes, né, no começo da semana, o Senado aprovou também a PEC, que adia as eleições municipais aí de outubro para novembro, né? Mas na Câmara, a avaliação que se tem é que a proposta deve ter mais dificuldade para tramitar, já que alguns prefeitos que são eleitos, né, eles temem que a crise pode aprofundar, e esses prefeitos são ligados aos deputados, né, e que possa ter dificuldades caso a eleição seja postergada para novembro. O senhor foi prefeito da maior cidade do país, eu queria saber qual a opinião do senhor sobre o adiamento em um mês das eleições por conta da pandemia, e também como se o PSD vai votar independente também, como o senhor disse, na Câmara dos Deputados, o ministro. Bom, primeiro eu quero festejar e cumprimentar o Senado pelas 2 aprovações dessa semana. O novo marco relatório do saneamento é fundamental para a retomada do desenvolvimento do país, vai gerar investimentos da ordem de bilhões de reais em curto prazo, vai melhorar as condições sanitárias do país, vai nos dar melhores condições de enfrentar graves crises na saúde pública, como, por exemplo, a pandemia que hoje estamos enfrentando. Então, era fundamental. Eu cumprimento o presidente Davi, cumprimento o líder do meu partido, Otto Alencar, que com toda a bancada encaminhou a favor. De parabéns do Senado. Em relação à alteração da data das eleições, também cumprimento o Senado, pela celeridade, pela visão que teve. Eu entendo, Gustavo, que nós não podemos protelar muito a data das eleições. E existe um marco. Eu não abro mão da minha convicção de que os novos prefeitos precisam ser empossados dia 1º de janeiro. Eu tenho uma posição contrária à prorrogação de qualquer mandato.
Os mandatos são para 4 anos. Também não defendo a coincidência de mandatos. Acho que não é bom para o Brasil. O Brasil é muito grande, mudanças muito bruscas de uma vez só, todos os vereadores, todos os prefeitos, todos os deputados, governadores, presidentes. Eu acho que a engrenagem pode parar, pode diminuir e afeta as políticas públicas, não é? Porque são trocas de gestores importantes em todos os cantos do país, em todos os setores, em todas as esferas. Não acho bom. Então, hoje a bola está com a Câmara, na iniciativa de votar o que foi aprovado pelo Senado ou não. Eu tenho essa posição de que, se pudesse, era muito melhor não adiar. Se adiar, que seja pelo menor prazo possível, porque efetivamente nós temos prazos para serem cumpridos, e achei de bom senso, de bom tom, que foi aprovado pelo Senado. É um projeto de equilíbrio, de consenso, não é? Nem tanto lá, nem tanto cá. Não avança muito, mas também dá um prazo adicional para que as políticas públicas de saúde tenham seus resultados, para que essa pandemia diminua seus índices. Se eu fosse deputado federal, eu votaria no projeto que o Senado aprovou. Mas tenho respeito por quem tem visão diferente. E digo mais também, a logística de uma eleição é muito complexa. Nós estamos falando aí de centenas de milhões, né, de eleitores, quase 150 milhões de eleitores em todo o Brasil. Isso envolve uma série de ações que eu não acho errado imaginar que possamos ter atrasos na entrega de material, na operação, porque poderão ainda estar em férias coletivas, em distanciamento social em algumas cidades. Isso tudo pode trazer um pouco mais de lentidão na implantação dessa operação. Mas não quero entrar nessa questão, que quem deve se manifestar por essa questão é o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, ouvindo as autoridades médicas vinculadas às ciências, aqueles que acompanham esse processo de pandemia, eu formei uma convicção de que, se alterar, não pode ser alterado muito. Então, esse projeto do Senado, ele tem o meu apoio pessoal. Os deputados que ligaram e têm ligado para mim, querendo saber a minha opinião, eu tenho manifestado favoravelmente a aprovação do que o Senado aprovou. Ministro, falando em eleições, recentemente o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, o classificou de arrogante, porque o senhor falou que o Ciro Gomes seria um bom vice na chapa do seu correligionário Otto Alencar, do senador Otto Alencar, que, segundo o senhor, é o nome do partido, obviamente, se ele quiser, candidato a presidente em 2022. As eleições presidenciais já estão no tabuleiro antes das municipais? Não estão. No tabuleiro, Beth, não estão nem as eleições municipais. No tabuleiro hoje está o enfrentamento dessa terrível crise de saúde pública. Entrevistado por uma rádio da Bahia, o jornalista me perguntou o que eu achava das eleições presidenciais. Daí eu não posso deixar de manifestar. E eu disse que o PSD vai trabalhar para ter candidatura própria a presidente da República. E que já selecionamos 5 nomes, 2 senadores, o senador Otto Alencar, o senador Anastasia, 2 deputados federais, o deputado André de Paulo, o deputado Fábio Tradi e o governador Ratinho, que serão, depois das eleições municipais, que terão seus nomes levados às bases para discutir, para avaliação. Isso não quer dizer que eles queiram ser candidatos ou que outros postulantes não possam se apresentar. E eu dizia, então, para o jornalista que esses quadros, todos esses 5, é incontestável que seriam excelentes presidentes da República. O Otto Alencar dispensa apresentação. Não existe no Brasil hoje alguém com tanta experiência na vida pública, em especial do Nordeste. Ele foi já deputado, senador, governador, vice-governador, membro do Tribunal de Contas, tem uma credibilidade imensa e, portanto, preparadíssimo não apenas para ser candidato, mas para ser um excelente presidente da República. A mesma coisa do senador Anastasia. Todos os cargos que ocupou com dignidade, com credibilidade. Recentemente, à frente da vice-presidência do Senado, junto com o Davi Alcolumbre, fazem os dois um trabalho extraordinário, apesar dessas dificuldades, dentro do Senado, ajudando a aprovar bons projetos para o país,
seria Mas com relação ao Ciro Gomes, eu vou chegar lá. Assim, que o nome, né? Justamente foi o que justificou ele falar do Ciro. Aí falei do Fábio Tradi, uma família de constitucionalistas, da família Tradi tem diversos quadros que podem ser presidente da República, o seu irmão Nelson, senador, o Marcos, prefeito de Campo Grande, o André de Paula, herdeiro do Marco Maciel, da escola do Marco Maciel, que tem um conhecimento, uma experiência, uma seriedade muito grande. O Ratinho, uma figura nacional, que já foi tudo, hoje é o governador mais bem avaliado do Brasil. Aí perguntaram muito bem, e se o senhor escolhesse um desses candidatos, qual o senhor escolheria? Eu falei, olha, o primeiro convite, inquestionavelmente, é para o senador Otto Alencar. É fundador do partido, fundador número 1, a Bahia tem peso no partido, ele tem todos, não que os outros companheiros não tenham, ele só não será candidato a presidente da República se ele não quiser, pelo PSD. Aí ele perguntou, e o que o senhor acha de uma chapa Ciro Gomes? Eu falei, olha, excelente. Até porque eu tenho respeito pelo Ciro Gomes. Eu acho que ele é um bom quadro da vida pública brasileira. Acho que o Ciro Gomes tem contribuições importantes que deu, seja no Ceará, né, um estado que avançou bastante sob a gestão do seu grupo político, seja no Brasil. Então, eu não desmereci a figura do Ciro, né? O que eu disse é que o partido teria. E o Lupe, meu amigo, na verdade, essa consideração dele é muito mais no campo político, né? Para aquele jogo, né, de futebol que não é o meu que entra antes, não é o teu, mas eu tenho certeza que ele tem muito respeito pelo Otto Alencar e é evidente que, assim como o PSD, ele vai fazer um esforço muito grande para que o PDT tenha candidato próprio a presidente da República. Por quê, Beth? Porque com essa nova lei eleitoral, onde não tem coligações nas eleições proporcionais, o que isso é muito positivo para o Brasil, essa é a grande reforma política que o Congresso acertadamente fez nos últimos anos. O partido que não tem prefeito dificilmente elege um número grande de vereadores. O partido que não tem candidato a governador, da mesma maneira, deputados. E assim, presidente da República. Então, é muito difícil que um grande partido como o PSD, ou um grande partido como o PDT, não tenha um candidato a presidente da República em 2022. Falar em o nosso tempo está acabando, ministro. Por falar em jogo de futebol, o senhor foi prefeito, deputado, né? Mas algum tempo não disputa nenhuma eleição. O senhor tem planos para entrar em campo aí em 2020 ou 2022? Olha, Gustavo, aqui em São Paulo eu tenho um orgulho muito grande da minha vida pessoal. Meus pais me deram condições de eu me formar na Universidade de São Paulo, fiz engenharia civil, fiz economia na USP. Depois, concluído meus estudos e alguns anos depois ingressei na vida pública e na maior cidade do país, eu já fui vereador, fui secretário municipal, fui vice-prefeito, fui prefeito por 2 vezes, aliás, o único prefeito reeleito na história da cidade de São Paulo, o mais longevo prefeito da cidade de São Paulo. Já fui deputado federal por 2 vezes, deputado estadual, já fui ministro em 3 pastas, ciência, ecologia, comunicação em cidades, ministro por 2 vezes. Eu hoje presido, tenho a enorme responsabilidade de presidir um grande partido. Daqui para frente, as coisas que acontecerem na minha carreira serão fruto de circunstâncias. Eu quero continuar a vida pública, até entendo que ainda vou disputar as eleições, mas não tenho nenhuma obstinação e não tenho nenhum plano para as próximas eleições. O meu plano, efetivamente, no momento, não é nem ajudar o meu partido, é ajudar o Brasil a superar as graves crises que ele está enfrentando. Bom, eu queria agradecer muito a presença, o convite de Gilberto Kassab, ex-ministro, e queria agradecer muito minha companheira Beth Lopes, agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo nossa ponte aí, para colocar todo mundo em contato, e agradecer a todos aí, e até o próximo Papo com o Editor, na próxima semana, aqui no Broadcast Político. Eu que agradeço, Gustavo, você, a Beth, a todos, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quero cumprimentá-los pelo trabalho que fazem. Se algo que tem credibilidade hoje no mundo da comunicação, na imprensa, é o trabalho que vocês fazem no broadcast. Isso é muito bom para o Brasil, para a democracia, e que vocês continuem esse caminho brilhante que vocês vêm fazendo. Obrigada.